Olá, já pararam para pensar na audácia que seria para um historiador do primeiro século tentar colocar as histórias antigas do seu povo literalmente no mapa do Império Romano? Pois é, esse era o projeto de Flávio Josefo, e a gente vai desvendar direitinho como ele fez isso. Olha só essa citação. Parece que saiu direto de um mito grego, não é verdade? Hércules, Líbia. Mas não. Essa frase foi escrita na história do antigo povo hebreu. Surpreendente, né? E aí é que está a grande questão. O que é que um herói grego como Hércules está fazendo numa história sobre o povo hebreu? O que conecta ele aos descendentes de Abraão? A resposta para isso revela uma estratégia, brilhante de um homem que vivia dividido entre dois mundos. Para a gente conseguir entender essa citação, primeiro a gente precisa entender o homem que a escreveu e, claro, o mundo em que ele vivia. Flávio Josefo, ele era um judeu que escrevia em grego para uma audiência romana. Essa identidade tripla é a chave para entender tudo. Ele estava, na prática, traduzindo sua cultura para o poder dominante da época. E isso logo depois de um dos eventos mais traumáticos para o seu povo, a destruição de Jerusalém em 70 d.C. Reparem só no tamanho do abismo de tempo que o Josefo estava tentando preencher. Ele pegou histórias de quase 2000 anos antes para fazer com que elas fossem relevantes para os seus contemporâneos, lá no primeiro século. É um feito e tanto. Tá, mas como ele fez isso? Bem, a principal técnica do Josefo era ancorar as narrativas bíblicas na geografia que era concreta, conhecida do mundo greco-romano do século I. Vamos começar pela história de Ló, o sobrinho de Abraão. Depois que Sodoma foi destruída, ele se refugiou numa cidade chamada Zoar. Para um leitor daquela época, isso podia ser só um nome qualquer numa história. Mas o Josefo não deixa a coisa no ar. Ele dá uma localização física dizendo que Zoar ficava perto do Mar Morto, uma área que hoje a gente associa à Jordânia. De repente, um lugar que parecia mítico ganha coordenadas num mapa real. E ele vai ainda mais longe. Josefo explica a origem de dois povos bem conhecidos na antiguidade, os Moabitas e os Amonitas, como descendentes diretos de Ló. Ele até detalha a etimologia dos nomes, sabe? Conectando uma história de família à identidade de nações inteiras. E aqui está o pulo do gato. Ele usa termos geográficos que os seus leitores romanos reconheceriam na hora, como Celecíria. É como se hoje alguém dissesse que um evento antigo aconteceu, sei lá, na Toscana. Ele usa a linguagem do presente para validar o passado. Genial. Mas o Josefo não estava só criando um mapa geográfico. O plano era bem maior. Ele estava, na verdade, construindo uma ponte entre culturas. A estratégia dele era super metódica, com 3 passos bem claros. Primeiro, ele pega uma genealogia, como os filhos de Abraão com sua outra esposa, Quetura. Segundo, ele espalha esses descendentes pelo mapa. E terceiro, a parte mais ousada de todas, ele os conecta aos centros de poder e até mesmo aos heróis do mundo greco-romano. Por exemplo, Josefo diz que os descendentes de Abraão ocuparam a Troglodítica, uma área super importante para as rotas comerciais do Mar Vermelho. Outros foram para a Arábia Feliz, a fonte das especiarias que Roma tanto queria. Ele chega ao ponto de afirmar que um neto de Abraão, chamado Éfer, se estabeleceu na Líbia e deu nome ao continente, África. Então, o ponto crucial é este. Josefo está costurando a história hebraica na própria tapeçaria do mundo clássico. Não é uma historinha separada acontecendo num canto isolado do mundo. Não, é uma história cujos protagonistas deram nome a continentes e, sim, lutaram ao lado de Hércules. E para ninguém achar que ele estava inventando tudo isso, Josefo faz algo muito esperto. Ele cita fontes que o público dele respeitaria. Ele basicamente diz, olha, não sou só eu que estou dizendo isso, não. Outros historiadores gregos também registraram essa conexão. O nome técnico para essa estratégia é apologética cultural. É uma forma de dizer, a nossa história não é só antiga, ela é a base da sua história. Nossos patriarcas não são figuras locais, são figuras mundiais. Certo. Então qual foi o resultado de todo esse esforço dele? Josefo tinha um objetivo muito claro. Ele queria provar que a história do seu povo era tão antiga, tão digna e tão universal quanto a dos gregos e romanos. Ele pegou os patriarcas e os transformou de ancestrais de uma tribo em fundadores de nações e parceiros de heróis. No fim das contas, o trabalho de Josefo é muito mais do que só recontar a Bíblia. É uma reivindicação de um lugar para a história judaica na história mundial, usando a própria linguagem e geografia dos seus conquistadores para fazer isso.
Isso tudo nos deixa com uma pergunta. O desafio do Joséfo lá no primeiro século de traduzir sua herança para um mundo novo é um desafio que, na verdade, é atemporal. Como é que a gente pega as histórias que nos definem e faz com que elas ressoem, com que elas façam sentido num mundo que talvez já não fale mais a nossa língua? É algo para se pensar.